Já te adoramos aqui, ó Pai, entoamos louvores ao Teu nome, rendemos adoração a Ti, ó Pai. Tu que é digno de toda adoração, todo louvor, toda honra e toda glória, Deus. Agora, Pai, iremos ouvir a Tua palavra, a Tua palavra que é pura, que é santa, que é poderosa, ó Deus, que é poderosa para nos instruir, ó Pai, o caminho que devemos seguir. Queremos, Pai, ouvir a Tua palavra, o Teu povo anseia a Tua palavra, ó Deus. Assim, Pai, como um homem que está no deserto anseia por água, assim desejamos pela Tua palavra. Queremos, ó Pai, que o Senhor mate a nossa sede com a Tua palavra, ó Pai, que irá nos instruir esta noite. Que o Senhor possa usar o ministro Arlen, Pai, e os demais pregadores que são fiéis à Tua santa palavra. O Teu povo quer ouvir a Tua voz. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Igreja amada, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode estar sentado, você está em pé. Para mim é uma honra indescritível estar aqui com os irmãos nesse culto coletivo, esse culto de caráter louvatório, pois a nossa finalidade maior é honrar o nome do nosso Senhor. Amém. Estou feliz, estou contente, porque o privilégio é verdadeiramente muito grande. Meus irmãos, eu não quero me dilatar muito. Eu quero convidar vocês à palavra de Deus, como o nosso pastor sempre diz, a prevalecente, pois a palavra de Deus é que prevalece na nossa vida. Eu quero convidá-los à leitura de 1 de Pedro, capítulo 1, e nós iremos ler os versículos 13 ao 16. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. Queremos entender o chamado de Deus para as nossas vidas acerca da santidade. Chamada santificação. Todos acharam? 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. Assim lemos a palavra de Deus. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Palavra de Deus. Na vida cristã, irmãos, não há trégua. Ou é progresso ou retrocesso. Saiba vocês que a vida cristã, ela deve ser marcada pelo crescimento espiritual. A vida cristã, ela deve ser marcada por uma vida de santidade. E Pedro, nessa missiva, nessa carta que ele escreveu, movido pelo Espírito Santo, ele destaca justamente isso, irmãos, que o povo de Deus, aqueles que foram salvos pela graça de Deus, amém, eles devem viver uma vida de santificação. Glória a Deus. Ele trata, mostrando para nós, que uma vez que nós fomos salvos por Deus, a nossa maneira de viver, o nosso procedimento, a nossa conduta, deve ser caracterizada por uma vida de santidade. Amém. E falando de santidade, o apóstolo Pedro, nesse texto que nós acabamos de ler juntos, ele destaca para nós 4 importantes verdades relacionadas com a santificação. A primeira coisa que Pedro faz nesse texto é nos apresentar a base para uma vida de santificação. E isso ele começa no início do versículo 13, quando ele diz, portanto. Essa conjunção aqui, ela é muito importante na Bíblia, inclusive nessa passagem. Porque o que Pedro está fazendo aqui? Ele está conectando um assunto anterior com um assunto que ele passará a tratar. Ele usa essa conjunção aqui, irmãos, para fazer uma aplicação, para mover os seus leitores originais da instrução para a aplicação. Dos versículos 3 ao 12 do capítulo 1, Pedro estava louvando a Deus pela bênção da salvação. Amém. E diante disso, irmãos,
ele começa a expressar louvor a Deus no versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E ele vai mostrar para nós, irmãos, que Deus, pela sua grande misericórdia, ele nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. E quando chega no 13, ele vai agora fazer uma aplicação. Uma vez que a salvação de Deus alcançou vocês devem viver uma vida de santidade. Então ele usa esse portanto aí para conectar, para fazer uma transição, uma mudança. E ele estabelece aqui a base para uma vida de santificação. Uma vez que vocês foram salvos, vocês devem viver uma vida de santidade. Essa é a tônica aqui nessa expressão, portanto. E aqui eu chamo a sua atenção nessa noite para o seguinte fato: nós só podemos viver uma vida de santificação, porque nós antes fomos alcançados pela graça de Deus. Aleluia. Irmãos, essa é a estrutura do Novo Testamento. Antes, primeiro, Deus faz, depois nós respondemos. A santificação, ela não é uma obra meritória, não é algo que o crente faz para obter a salvação, pelo contrário, é a salvação que conduz o crente à santificação. Aleluia. Antes da santificação, vem a salvação. Então, equivocado é aquele que pensa o seguinte, que pelo ele fazer alguma obra que ele considera importante, vai levar ele a ser salvo. Ele não vive uma vida de santificação para ser salvo, ele foi salvo, por isso, ele deve viver uma vida de santificação. Essa é a base, irmãos, essa é a estrutura. Primeiro, a graça de Deus, depois, a resposta do crente. Paulo, curiosamente, ele em harmonia com Pedro, em Tito capítulo 2, versículos 11 e 12, ele vai retratar essa mesma verdade, quando ele diz o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E ele vai dizer no verso 12, ensinando-nos que renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente. O que Paulo está dizendo, o mesmo que Pedro. Ele diz que a graça se manifestou salvadora, mas a mesma graça que salva é a mesma graça que educa e capacita para a igreja viver uma vida de santidade, uma vida de piedade. Amém. Então, se porventura o pensamento que muitas pessoas têm de que ela vai fazer alguma coisa para obter a salvação perdura na sua mente, que nessa noite essa verdade bíblica possa tirar isso do seu coração. Amém. Porque a santificação não é um meio para a salvação, é uma evidência da salvação. A vida de santidade, irmãos, são um dos efeitos que a salvação de Deus proporciona na vida do crente. Uma vez que a pessoa foi salva, agora ela tem um estilo de vida a viver. Não mais o estilo de vida que ela vivia outrora no passado, mas uma nova vida em Cristo Jesus. Ela foi salva, então agora ela vai viver uma vida que agrada a Deus. Então aqui está o primeiro ponto de Pedro. A santificação, ela tem uma base, e a base é a salvação que há em Cristo Jesus. Então, para ser santificado, é necessário antes ser salvo pela graça de Deus. Aqui nós precisamos fazer uma pergunta muito pertinente. Devemos olhar para a nossa vida e fazer a seguinte pergunta: eu tenho vivido uma vida de santificação? Eu te pergunto nessa noite, você tem vivido uma vida de santidade? Se você não tem vivido uma vida de santidade, você precisa reavaliar os seus conceitos. Porque uma pessoa que ela foi regenerada por Deus, pela palavra da verdade, ela vai ter um estilo de vida, irmãos, marcado justamente por isso aqui, por uma vida de santificação. Se você tem vivido uma vida desregrada, você precisa analisar, refletir profundamente nessa noite, porque o estilo de vida cristão não é marcado pela impureza, mas deve ser marcado pela santificação na presença de Deus. Então, uma vez salvos, devemos viver uma vida de santificação. Mas Pedro, irmãos, ele prepara o ambiente, ele estabelece a base, mas ele vai mostrar que não é necessário somente a base é importante, é essencial. Mas para que nós venhamos viver uma vida de santidade na prática,
uma vez que nós sabemos que a santificação tem 3 estágios, posicional, prática e completa, nós devemos entender que para vivermos uma vida de santidade prática, nós precisamos nos preparar. E qual é o preparo que nós precisamos ter para vivermos uma vida de santidade na presença de Deus? Pedro estabelece no versículo 13, é necessário prepararmos para agir. E olha como ele diz aí no versículo 13, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu pela revelação de Jesus Cristo. Pedro está dizendo o seguinte, olha, a base para a santificação é a salvação, mas vocês devem preparar a vossa mente. Ele diz aí, cingindo os lombos do vosso entendimento. O que significa isso? Essa palavra cingir, para quem recebeu essa carta aqui, irmãos, imediatamente foi compreendido, mas para nós exige uma explicação. As vestes naquele período, era comum usar túnicas, e essas túnicas eram compridas, e quando uma pessoa queria ter mobilidade, agilidade para trabalhar, para participar de uma guerra, ou para ter facilidade de locomoção, ele deveria pegar as pontas da túnica e colocar no cinto, isso era cingir os lombos. E aqui Pedro não fala de cingir os lombos, ele fala de cingir os lombos do vosso entendimento. Ou seja, ele está dizendo o seguinte aqui, vocês devem viver uma vida de santidade, mas vocês devem começar preparando a sua mente. Ele está mostrando para nós aqui, que uma vida de santificação, ela tem o seu início na mente. De modo que ele falou, olha, vocês devem preparar a mente de vocês para viver uma vida de santidade. Vocês devem cingir, ou seja, preparar a mente de vocês para agir. E aqui um detalhe importante, os irmãos que receberam essa carta, eles estavam passando por perseguições ferrenhas. Por exemplo, ostracismo social. Estavam sofrendo rejeição, irmãos. Só para vocês terem uma ideia, a sociedade que eles estavam inseridos estava blasfemando dos irmãos, acusando os irmãos de serem malfeitores. A pressão da sociedade nesse período aqui, na vida dos irmãos, era muito grande, e diante de tanto sofrimento, eles poderiam ficar desapercebidos, ou mesmo se entregar ao sofrimento e esquecer de progredir na vida espiritual. Aí Pedro vai dizer o seguinte, olha, vocês estão sofrendo, mas a graça de Deus alcançou vocês, e vocês devem preparar mentalmente a mente de vocês, para que vocês possam combater na esfera da santidade. Vocês devem preparar a mente de vocês para agir. O sofrimento não pode estagnar vocês, o sofrimento não pode obstruir a caminhada de vocês. Mesmo sofrendo, prepare a mente de vocês para viver uma vida de santidade. Amém. Quantas vezes, irmãos, nós na hora do sofrimento, nós ficamos perplexos e perdemos às vezes a consciência cristã de vivermos uma vida piedosa, uma vida santa. Nós às vezes nos deixamos levar pelos problemas da vida e não nos atentamos para a nossa identidade em Cristo. Pedro está dizendo, olha, prepara a mente de vocês. Vocês precisam combater uma vida de santidade. Olha, a santidade começa na esfera da mente. Irmãos, especialistas têm apontado o seguinte, que por dia, o ser humano pensa cerca entre 10 a 70 mil pensamentos por dia. E os especialistas concluíram o seguinte, que a maioria desses pensamentos são negativos. Eu acredito que nós não precisamos desses dados estatísticos para reconhecer isso. Quantas vezes nós, durante o dia, pensamos tantas coisas que você para analisar de onde vem esses pensamentos? Vários são os pensamentos negativos que permeiam o nosso entendimento. Aí Pedro está dizendo, olha, vocês devem viver uma vida de santidade, mas olha, tudo isso começa na mente. É por isso, irmãos, que nós, como cristãos, devemos nutrir a nossa mente com aquilo que agrada a Deus. Amém. O apóstolo Paulo, ele foi oportuno, quando em Filipenses 4:8, ele vai mostrar para nós o que deve ocupar a nossa mente. O que deve ocupar a nossa mente? Ele diz, no demais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Paulo está dizendo, vocês precisam ocupar a mente de vocês com aquilo que é santo, com aquilo que é puro, porque a santidade começa na esfera da mente. Eu faço uma pergunta para você, espero que você responda para você mesmo com sinceridade. Você tem vivido uma vida de santidade na esfera da mente? O que ocupa os seus pensamentos? O que você nutre na sua mente? Se nós devemos atender o chamado para a santidade, é necessário que nós venhamos cingir, em primeiro lugar, os lombos do nosso entendimento. Na sequência, Pedro ele vai fortalecer essa questão da mente, dizendo que nós precisamos ser sóbrios. O que significa uma pessoa ser sóbria? Aqui, irmãos, a palavra sóbria está em oposição à palavra ébria. Aqui o sentido não é somente a pessoa que está livre de bebida, de ser conduzida ou movida pela embriaguez. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: vocês devem ter autocontrole, porque na hora do sofrimento que os irmãos estavam passando nesse período, há uma tendência da pessoa ficar desnorteada, uma pessoa fica sem direção, ela perde às vezes até a lucidez, e Pedro está dizendo, olha, vocês têm que cingir o entendimento, e devem ser pessoas moderadas, nada, nenhum vício pode tirar vocês do caminho de santidade. Vocês devem ser sóbrios, vocês devem ter autocontrole, vocês devem ter a mente sob controle. Irmãos, a palavra sóbria na carta aqui, da primeira carta de Pedro, aparece por 3 vezes. A primeira aqui, a segunda no capítulo 4, versículo 7, e a terceira no capítulo 5, versículo 8. O chamado é bem claro, o povo de Deus deve viver uma vida de sobriedade. Se nós temos que viver uma vida de santificação, isso de fato começa na esfera da mente. E ele diz mais ainda, no versículo 13, e esperai. Ele vai mostrar aqui que o crente, ele tem uma grande expectativa. E essa expectativa, irmãos, diz respeito ao retorno de Cristo. Cristo vai voltar, e a igreja precisa esperar com expectativa ardente. Uma vida de santidade, irmãos, ela deve ser caracterizada por uma esperança triunfante no retorno de Jesus. Ele vai voltar, e a igreja, ela deve viver na perspectiva do retorno de Cristo. No capítulo 4, versículo 7, ele diz o seguinte: porque já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Ele está dizendo o seguinte: Cristo vai voltar, o sofrimento vai ter fim, por isso nós cantamos aqui hoje, que todo sofrimento terá fim, mas a igreja, ela precisa viver, irmãos, nessa expectativa, nessa esperança gloriosa. Jesus voltará, tudo que nós passamos de ruim nessa vida, vai ficar para trás. Então, se você adentrou aqui nessa noite, você adentrou por essas portas, sofrendo, angustiado, Deus, Ele quer que você não venha deixar de viver uma vida de santidade. Você precisa preparar sua mente e nutrir no seu coração a grande esperança da igreja, o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu pela revelação de Jesus Cristo. Me permita mais uma pergunta: você é um tipo de crente que tem esperança pelo retorno de Jesus? Pedro, ele estabelece para nós aqui, irmãos, que não haverá possibilidade de nós vivermos uma vida santa, se nós esquecermos a eternidade. O motivo que justifica muitos crentes viver uma vida desregrada, uma vida de infidelidade a Deus, é justamente porque ela não muda no seu coração a expectativa do retorno de Cristo. E eu quero aqui relembrar vocês que quando Cristo voltar, a igreja, ela vai prestar conta do seu serviço. A igreja vai prestar conta da sua vida diante de Deus. Romanos 14, 12, Paulo diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então Cristo vai voltar, e a igreja, ela vive uma vida de santidade, aguardando o retorno do seu grande Redentor, do seu maravilhoso Salvador, daquele que deu sua vida na cruz, mas ressuscitou no terceiro dia, foi assunto à destra do trono de Deus, na majestade, nas alturas, e ele voltará em glória para arrebatar a sua igreja, para buscar o seu povo, e o seu povo deve viver uma vida de santidade na presença de Deus. Cristo virá, e o povo de Deus deve estar apercebido.
Então, primeiro, Pedro destaca a base para a santificação. Segundo, o preparo para a santificação. Devemos cingir os lombos, sermos sóbrios e esperarmos o retorno de Cristo. Mas Pedro, irmãos, em terceiro lugar, ele vai destacar algo muito importante para a nossa compreensão. Ele vai mostrar para nós acerca da ameaça para a santificação. Você sabia que para você viver uma vida de santidade, você precisa superar uma grande ameaça? Sabe que ameaça é essa? Sabe que obstáculo é esse? Está no versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. O que Pedro está mostrando para nós aqui? Uma ameaça, um obstáculo, um entrave para uma vida de santidade é a vida pregressa, é a vida do passado. Antes da pessoa se converter, e Pedro está deixando isso bem claro, os irmãos viviam em ignorância. Só que agora que eles estão caminhando com Jesus Cristo, eles precisavam entender que eles não poderiam tomar forma. A palavra que ele usa aí, né, não vos conformando, conformar é tomar forma. Ele está dizendo que os irmãos e nós não podemos tomar a forma de viver que nós vivíamos no passado. Ele está mostrando aqui que há um perigo de nós não vigiarmos e acabar vivendo como nós vivíamos outrora. Eu quero te fazer uma pergunta, ou mais uma pergunta nessa noite. Como era o seu passado antes de Cristo? Deu para refletir aí rapidamente? Pedro está dizendo, para você viver uma vida de santificação, você tem que vencer um obstáculo. Você não pode tomar forma da sua vida passada. Porque, irmãos, a vida passada, às vezes, quer ressurgir na nossa vida presente. Por exemplo, uma pessoa que antes de Cristo era uma pessoa desaforada. Ela não levava desaforo para casa. Mas hoje, no processo de santificação, às vezes na hora da luta, na hora da injustiça que às vezes nós sofremos desse mundo, às vezes o velho homem tenta ressurgir. Aquele que antigamente não levava desaforo para casa, hoje, diante de um dilema, diante de um estresse, ele fala o seguinte: rapaz, antigamente eu não levava desaforo para casa, eu não vou levar hoje não. Então, o velho homem, por vezes, tenta de todas as formas nos tragar. Irmãos, Pedro está deixando claro aqui, olha, vocês devem obedecer a Deus como filhos da obediência. Como filhos obedientes, vocês devem viver na presença de Deus, vocês não podem tomar a forma da sua vida passada. Tem cristãos que vivem hoje da mesma maneira que ele vivia antes de Cristo. Você olha para a vida dele, você não vê mudança nenhuma. Isso, irmãos, é preocupante. Nós precisamos fazer uma autoanálise da nossa própria vida. O que mudou na sua vida depois que você teve um encontro com Cristo? Irmãos, quando nós lemos a Escritura Sagrada, todos aqueles que tiveram um encontro genuíno, todos aqueles que foram regenerados pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, irmãos, a vida deles foram transformadas. O apóstolo Paulo, ele foi preciso quanto a isso, quando na segunda carta aos Coríntios 5,17, ele explicitou: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O velho homem, violento, briguento, mentiroso, invejoso, tenta nos assediar. É a natureza, irmãos, adâmica, que nós herdamos de Adão, que tenta nos arremessar para longe de Deus. Mas nós precisamos ter cuidado. Nós não podemos, irmãos, tomar a forma da nossa vida passada. O que você fazia antes, que desonrava Deus, que profanava o nome do Senhor, você deve ter bastante cuidado, porque você não pode tomar forma da sua vida passada. Amém. Ele diz aí, como filhos obedientes, não nos conformando com as concupiscências. Olha que palavra forte que ele usa aqui. Essa palavra concupiscência, ela significa, irmãos, desejo, anelo. Mas aqui, e na maioria das vezes que aparece no Novo Testamento, o sentido é de um desejo forte, um desejo por aquilo que é proibido. Pedro está destacando aqui, olha, vocês antes de Cristo, vocês viviam uma vida desregrada. Vocês viviam de acordo com desejos por aquilo que é proibido. Mas agora que vocês receberam nova vida, mas agora que vocês foram regenerados,
Mas agora que vocês foram alcançados pela salvação, vocês não podem dar brecha, vocês não podem facilitar com a vida passada de vocês, vocês não podem tomar forma do homem anterior. Aleluia. Você está entendendo que Deus está falando conosco nessa noite pela sua palavra? Irmãos, o homem passado, o velho homem, como Paulo diz, deve ser crucificado. Isso nos ensina duas coisas, irmãos, nessa parte aqui. Primeiro, que mesmo depois da salvação, você percebe que o crente, ele enfrenta desafios, ele luta contra os efeitos do pecado. Vocês percebem por esse texto? Os irmãos já eram crentes, mas Pedro está alarmando eles, advertindo: olha, cuidado para vocês não tomar a forma do passado. O que isso implica? Implica dizer que a nossa vida, meus irmãos, cristã é marcada por conflito. Como assim? Paulo ele esclarece isso quando em Gálatas 5,13, ou melhor, 5,17, ele diz o seguinte: ele falou, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que um crente que nasceu de novo, ele recebeu a nova natureza, mas há um conflito entre a nova natureza com a velha natureza. Irmãos, isso daqui somente o crente passa. É uma luta interior. É a vida passada tentando achar espaço na vida presente. Então Pedro está mostrando para nós nas entrelinhas aqui que a vida cristã envolve isso, um conflito, uma luta contra os efeitos do pecado. Nós somos perdoados, salvos pela graça de Deus, mas nós ainda, irmãos, estamos vulneráveis, nós ainda estamos suscetíveis a essa questão, a essa luta interna contra o pecado. Jeremias 17,9, Deus diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Há um embate, uma luta, de maneira que João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 8, ele diz o seguinte: se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então, há um conflito. Então, um crente, ele não pode ter o conceito de que depois que ele se converteu, ele não está passivo de sofrer até mesmo uma recaída espiritual. Mas Pedro não quer isso, Deus não quer isso. Deus quer que o seu povo cresça em santidade, mas para isso, o povo de Deus deve evitar, ter cuidado, para não se conformar com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então, a primeira coisa está clara aqui: os irmãos, eles estavam sujeitos a enfrentar os desafios, as lutas contra o pecado. Mas outra coisa que esse texto nos ensina, sabe o que é? Que se Pedro está orientando os irmãos a não se conformar com a vida passada, ele está mostrando aqui nas entrelinhas o seguinte: vocês podem vencer o velho homem, vocês podem rejeitar as influências do velho homem, vocês têm condição pela graça de Deus de superar isso, de rejeitar o pecado, de dizer não para o pecado. Tanto é fato que no capítulo 2, versículo 1, o que Pedro diz aí? Deixando, pois, toda maldade, toda malícia, e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Pedro está dizendo: olha, vocês que são novas criaturas em Cristo, vocês devem abandonar tudo que não agrada a Deus. Ou seja, nós, irmãos, pela graça de Deus, nós somos capacitados para resistir à tentação, para rejeitar as propostas do maligno, para rejeitarmos tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor. Você está sendo tentado, assediado, mas a Bíblia está nos ensinando nessa noite que nós temos condição de resistir à tentação. Amém. Romanos capítulo 6, versículo 11, disse Paulo: assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está dizendo o seguinte: vocês devem se considerar para o pecado como mortos. A imagem aqui, irmãos, é da gente ter uma certidão de óbito no bolso. Quando o pecado bate na porta, nós tiramos do bolso o certificado, esse de óbito, e falamos: olha, pecado, eu estou morto para você. Você não tem mais espaço na minha vida, porque Deus me alcançou. Ele me dá graça para superar, Ele me dá graça para suportar, Ele me dá condições para me resistir.
Irmãos, o pecado não tem mais domínio sobre a vida da igreja. É o que nós lemos em Romanos 6,14. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. Porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você se alegra com isso nessa noite? Amém. O pecado que nos escravizava antes, pela graça de Deus, irmãos, não tem mais poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, Pedro destaca a base para a santificação. Segundo, o preparo para a santificação. Terceiro, a ameaça para a santificação. E ele vai finalizar agora dando uma ordem clara para a santificação. Olha aí os versículos 15 e 16. Mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. A ordem para a santificação aqui é declarada. Vocês já receberam nova vida, deve se preparar, deve ter cuidado com a ameaça quando a santificação, mas olha, não deixe de atender essa ordem. Amém. Mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos. Isso é curioso, irmãos. Por quê? No versículo 14 ele diz que nós devemos ser como filhos obedientes. Como filhos obedientes, nós não podemos nos conformar com a vida passada. Mas com a nova vida, como filhos obedientes, nós devemos nos conformar à imagem de Deus. Vocês perceberam isso? Vocês não podem tomar a forma da vida do passado, mas vocês devem ser santos como o Pai de vocês é santo. Como filhos obedientes, nós, irmãos, devemos ser caracterizados pela obediência. E Pedro aqui está instituindo uma ordem apostólica, de modo que a igreja deve se submeter a esse imperativo, a essa ordem bíblica. Nós precisamos viver uma vida de santidade, porque o nosso Deus é santo. Vocês perceberam o nível da santidade que Pedro está colocando aqui? Deus é santo. E como Ele chamou vocês, vocês devem ser semelhantes a Ele. Santos também. Irmãos, isso é maravilhoso. Porque em Mateus 5,48, Jesus já havia dito: sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que estás nos céus. Esse aqui, irmãos, é um padrão que nós temos. A base de santidade está na salvação, mas nós temos esse modelo de santidade. É a santidade do próprio Deus. Irmãos, isso é glorioso. Mas eu preciso explicar para vocês, ou relembrá-los, que a santidade de Deus, ela tem dois aspectos. A santidade de Deus, ela tem um aspecto do fato dele ser singular, ele ser único. A palavra santo significa basicamente separado. Então Deus, como santo, ele é separado de toda a sua criação. Ele é aquele que criou e não pode ser confundido com a criação, como o panteísmo ensina. Deus é singular. Ana, quando ela compôs o seu cântico, no primeiro livro de Samuel 2,2, ela nos ajuda a entender esse aspecto da santidade de Deus. Ela diz: não há santo como é o Senhor. Ou seja, Deus nesse aspecto aqui, ele é único. Ele é o único que tem esse tipo de santidade. É uma santidade que destaca a transcendência de Deus. Mas a santidade, meus irmãos, que Pedro está destacando aqui, não é a santidade no aspecto da singularidade de Deus, é no aspecto moral. Deus, ele é absolutamente santo, perfeito. Ele está separado de tudo aquilo que é mal e imperfeito. De maneira que Pedro está dizendo o seguinte aqui: olha, assim como Deus, ele é puro, assim como Deus é perfeito, a igreja tem essa meta, a igreja tem esse alvo de ser santo, como Deus é santo. Isaías 6, você se lembra da visão que teve o profeta. E nós sabemos dessa visão porque ele mesmo descreveu a sua experiência. Isaías disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia. E o seu cetro enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, aleluia, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
O nosso Deus é absolutamente santo, Ele é triplamente santo, Ele é santíssimo. Glória a Deus. E Pedro está dizendo: olha, vocês devem se conformar à santidade de Deus. Assim como Ele chamou vocês, vocês devem viver uma vida de santidade. Amém. Agora a pergunta é: em quais áreas das nossas vidas nós devemos viver em santidade? Tem algumas pessoas que tentam fazer divisão entre a vida cristã, espiritual, e a vida secular. Por exemplo, pessoas que às vezes no ambiente de culto ela louva a Deus, ela expressa integridade, ética, caráter, princípios, mas na rua, no setor de trabalho, em casa, ela demonstra uma realidade totalmente oposta à que ela demonstra quando está entre os irmãos. Ou seja, ela faz uma divisão entre a vida cristã com a vida secular, irmãos, mas não existe linha divisória na vida do povo de Deus. O povo de Deus que é santo na igreja, é santo no trabalho, é santo em casa. O povo de Deus, onde ele estiver, em todas as áreas da vida, ele deve viver em santidade. Olha aí o versículo 15. Mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em quê? Em toda a vossa maneira de viver. Vocês perceberem que não existe espaço, não existe linha divisória entre a vida espiritual com a secular? Toda a nossa vida, irmãos, deve ser vivida para a glória de Deus. É no comprar, é no andar, é no falar, é no agir, em todos os âmbitos, em todas as facetas da nossa vida. A santidade de Deus deve ser demonstrada, a santidade de Deus deve ser expressa na nossa vida. Amém. Como você tem vivido, meu irmão? Minha irmã? Deus está nos estendendo uma ordem amorosa nessa noite. Ele nos quer semelhante a Ele. É um processo de fato progressivo, prático. Nós não atingiremos a santificação plena nessa vida. Somente quando Cristo voltar, que até o nosso corpo, que hoje é abatido, vai ser transformado conforme um corpo glorioso de Cristo. Mas a santidade, ela deve ser crescente. Como eu falei inicialmente, na vida cristã não há trégua. Ou é progresso ou retrocesso. E a ordem de Deus para a sua igreja é progresso espiritual, avanço espiritual, cresça em santidade, sede santos como o Senhor é santo. Se nós queremos uma compreensão de como nós devemos viver uma vida em todas as áreas da nossa vida em santidade, basta lermos a primeira carta de Pedro. Ele prepara para nós os âmbitos, as maneiras que nós devemos nos portar em relação ao Estado, em relação aos patrões, no casamento, capítulo 3, ele mostra para nós como nós devemos expressar na prática uma vida de santidade. Nós não poderemos recorrer por causa do horário, que já ultrapassou, não foi? Deixa eu finalizar aqui. Versículo de número 16, Pedro ele vai fundamentar agora essa ordem. Olha o que ele diz aí. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu... Percebam, porquanto escrito está. Pedro aqui ele está fundamentando a ordem dele. Eu estou ordenando vocês, pelo Espírito Santo, a serem santos, porque está escrito. A base dessa ordem não é o que veio na cabeça de Pedro, é a Escritura. Amém. Ele usa a Escritura do Antigo Testamento para fundamentar o apelo dele, ou melhor, a convocação dele. Ele está chamando os irmãos a viver uma vida santa, mas fala, olha, como está escrito. Aleluia. Com base no que está registrado na Escritura, que diz que Deus é santo, vocês também devem ser. Pedro aqui, irmãos, ele usa algumas passagens de Levítico. Levítico capítulo 11, Levítico capítulo 19, versículo 2, fala a todos os filhos das congregações de Israel, santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 20, versículo 7, Pedro está estabelecendo aqui o fundamento para a sua ordem. Vocês devem viver uma vida de santidade, porque a Escritura diz. Amém. Isso é lindo, irmão, isso mostra para nós a harmonia dos testamentos. O Antigo e o Novo Testamento, olha a harmonia que há. Ele está ensinando os irmãos na dispensação da graça, mas recorrendo à Escritura do Antigo. Toda a palavra de Deus, irmãos, é proveitosa para a nossa vida. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus inspirada é a nossa autoridade, é o nosso supremo, meus irmãos, tribunal de recursos. É a palavra de Deus que nos orienta, e é pela palavra que a igreja viverá uma vida de santidade na presença de Deus. Portanto,
Vocês foram salvos? Vivam em santidade. Prepara a mente de vocês. Tenham cuidado com a vida passada. E obedeça a ordem. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.